Amém. Graça e paz, amada igreja. É um privilégio poder estar aqui e chegar aqui não foi fácil. Não foi fácil, uma longa caminhada, mas o Senhor, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês fossem muito sinceros na resposta. Muito sinceros na resposta. Quantos aqui creem nessa palavra? Amém? Todos? Sabe o que essa palavra diz? Que aonde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Não, é motivo para festa. É motivo para festa. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor quer fazer maravilhas. O Senhor quer fazer grandes coisas. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque Ele nos ama, porque Ele marcou um encontro comigo, com você aqui nessa noite. Nós não podemos mais entrar e sair do mesmo jeito. Nós podemos até entrar cabisbaixo, por conta do dia, por conta da situação, por conta de uma luta, por conta de algo que nós possamos estar vivendo, mas nós não podemos sair da mesma forma. E eu quero nessa noite fazer um culto profético, pastor. Se o senhor me der a liberdade, né? Eu queria que o louvor ficasse aqui tocando. Vamos fazer algo diferente nessa noite, igreja? Vocês estão comigo? Vocês creem que Deus é bom? E que tudo o que Ele faz é perfeito, é maravilhoso? Deus tem um propósito nessa noite. Tocar os nossos corações, ao ponto de que nós saiamos daqui, certos de que nós cremos num Deus vivo. Certos de que nós cremos num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Eu queria que você, nessa noite, o desejo do meu coração, nessa noite, é que você entrou aqui com alguma expectativa. Você veio adorar o Senhor, você veio buscar a presença do Senhor, você veio agradecer ao Senhor, mas tem algo aí no seu coração também, que você espera do Senhor. Você entrou aqui com uma expectativa. Paulo diz que nós devemos ter uma expectativa, como que eu digo, extraordinária, em entrar na presença do Senhor. Então você veio aqui hoje, certo de que você veio buscar algo do Senhor. E nós como igreja, qual que é o nosso papel? É profetizar. Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, lembra dessa passagem, né? Você imagina? Tudo seco, sem vida, mas ele profetizou. E qual que é a diferença de Ezequiel para mim e para você? Qual que é a diferença? Ele vivia ali uma adversidade, uma situação, e eu e você precisamos crer que o Deus que nós servimos, o Deus que nós falamos, o Deus que nós proferimos, Ele é fiel para cumprir e para satisfazer o desejo do meu e do seu coração. Então eu queria que fosse uma noite diferente hoje, uma noite profética, que você, ainda que o seu problema não tenha sido resolvido, mas nós vamos prestar um culto ao Senhor nessa noite, como se aquele problema que você veio buscar a solução nessa noite, ele já estivesse resolvido. Pode ser? Vamos trabalhar assim nessa noite? Olha, aquilo que você trouxe no seu coração, que você precisa de uma solução, que você precisa da intervenção do Espírito Santo de Deus, você vai crer pela fé que já aconteceu. Começa a visualizar aí, começa a crer, começa a ver aquilo que você tem aguardado acontecendo. Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, para a igreja de Filipe. E nós vamos ler Filipenses
no capítulo 1, do 12 ao 21. Mas antes eu preciso passar aqui para vocês o seguinte. Paulo, ele escrevia uma carta dirigida a um grupo de irmãos em uma cidade chamada Filipos. Crentes, muito provavelmente novos na fé. Primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Quando você vem para Deus e aí você tem aquele impacto maravilhoso, aquela coisa gostosa de que você conheceu algo novo que te impulsiona e você está feliz. E aí você muitas vezes imagina, né? E algumas pregações e alguns pregadores levam para isso, que você não vai ter problemas, né? Que a vida com Deus, ela é simplesmente, tudo mil maravilhas. No final, é mesmo. Só que na prática, no dia a dia, não é bem assim. As lutas, as adversidades, elas vêm. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz pós-graduação nessa área aí. Eu sou graduado nessa área. Lutas, adversidades. Sabe, queridos, eu servia aos espíritos. Meus pais serviam aos espíritos e eu também. Eu me prostrava para outros deuses. E a consequência daquilo na vida dos meus pais foi devastador. E trouxe para os filhos. E nós vivemos os resquícios de tudo isso. Nós vivemos a herança disso. Mas aprove o Senhor, em 2001, me trazer. E me trouxe porque eu fiz um encontro de casais, casei, 5 anos de casado, pulei. Deixa eu só falar algo aqui. Eu vivi tudo que era tipo de adversidade enquanto não conhecia o Senhor, enquanto filho, e vi o casamento dos meus pais serem destruídos. Aí, o que acontece? O que eu sonhava como filho? Eu sonhava o seguinte: vou casar, quero ter uma família, vou fazer para os meus filhos tudo que o meu pai não fez para mim. Não porque ele não queria fazer, meu pai era um cara bacana, porém ele não conhecia o Senhor. Aí o que acontece? Eu falei, tudo aquilo que eu vivi de adversidade, eu vou querer no meu casamento fazer diferente. Então, ou seja, a minha vontade, o meu desejo era fazer totalmente diferente. E o que aconteceu? Casei. Todos aqui, ou todos não, uma grande parte aqui conhece a Maristela, minha irmã já fazia parte dessa igreja, que não era aqui ainda, mas ela me convidou, 1 ano de casado, ela me convidou para fazer um encontro de casais. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vou atender esse pedido dela. Por quê? Eu não sou crente, mas ela é crente, e crente é chato, né? Crente é chato, fica no pé, sabe, aquela coisa tal. Então eu vou resolver esse problema, né? E aí ela já me deixa e pronto, acabou. Moral da história, para encurtar aqui: fiz o encontro de casais com 1 ano de casado. 5 anos depois, não fiz encontro de casais com 1 ano de casado. Só fiz o encontro de casais, nunca mais voltei na igreja. E falei para minha irmã, ótimo, bacana, legal, segue aí sua vida que eu sigo a minha. E pronto, acabou. 5 anos de casado, o que aconteceu? Eu me separei. Eu estava vivendo as mesmas coisas que os meus pais tinham vivido. Mas espera aí, eu não queria viver aquilo. Não era o desejo do meu coração, não foi o que eu sonhei. Pelo contrário, eu sonhei totalmente diferente. Eu sonhei em casar, ter filhos, ter uma família feliz, alegre, né, descontraída, viver, fazer para os meus filhos aquilo que eu não tinha.
E aí, quando eu me vi, eu estava vivendo as mesmas coisas que os meus pais viveram. Porém, o desejo do meu coração não era viver aquilo. E aí, o que acontece? O que isso fica de lição para a gente? Na força do nosso braço, nós não podemos nada. Nós podemos até ter boas intenções, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, não estiver à frente, de nada vai adiantar o nosso esforço. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, se Ele não estiver em primeiro lugar, você vai pelejar, você vai fazer o que for, você vai correr atrás, você vai se esforçar, mas você não vai conseguir. Porque vida plena é só com Jesus, vida plena é só com o Senhor, vida plena é só com Deus, só Ele que pode nos trazer vida plena. Mas espera aí, Márcio, você está falando de vida plena, você está falando de tal, mas e as circunstâncias, e Paulo, e Filipe, a igreja, aquele primeiro amor, o primeiro amor trouxe para a igreja de Filipe, às vezes, uma situação de frustração. Por quê? Porque as pessoas pensavam o seguinte: eu não vou ter luta, eu não vou ter adversidade. E quando viu Paulo preso, aquele que foi anunciar o evangelho para eles, e viu ele agora ali encarcerado, como é que pode isso? Mas queridos, mesmo a luta, mesmo a adversidade que você possa estar vivendo, que você possa estar passando, quando você está em Cristo Jesus, tudo isso tem um fim proveitoso. Mesmo a luta, ela vai te trazer para um fim proveitoso. Quando eu me separei, que eu perdi o meu lar, naquele momento, eu queria morrer. Eu perdi o que eu tinha de mais precioso, e a única coisa que eu sonhava em ser bem sucedido na minha vida, a minha família, eu tinha perdido. E naquele primeiro momento, era o caos. Só que Deus, naquele caos, Ele já tinha um plano. E naquele caos Ele me trouxe para a presença dEle. Aí na presença dEle, quando eu cheguei, eu estava talvez aqui como esse pessoal aqui de Filipenses, sabe? Não vai ter luta, não vai ter adversidade, agora eu vou, né? E aí as lutas começaram, mas de um jeito diferente. As lutas com o Senhor, ela tem um fim proveitoso. E Paulo então escrevia a carta, né, dirigida a um grupo de irmãos na cidade chamada Filipos, né? E aí o que acontece? Só voltando um pouquinho aqui no testemunho. Quando, depois desses 5 anos, quando eu perdi a minha família, eu lembrei do amor que eu havia vivido 5 anos antes por esta igreja. Por essa igreja, nós estamos falando de 22 anos atrás. O amor que essa igreja dedicou a mim. O empenho, os casais, os pastores, as famílias que foram lá e pagaram preço para que hoje eu estivesse aqui. E quando eu entrei aqui pela primeira vez, o Senhor me deu um versículo, uma palavra que está em Isaías. Isaías 41, versículo 9, que diz assim: cheguei aqui, tinha saído do espiritismo, das trevas, tinha perdido meu casamento, estava buscando alguma coisa, lembrei do amor de 5 anos atrás que eu havia sentido, e confesso para vocês, naquele dia lá do encontro de casais, eu falei: será que existe isso mesmo? Eu senti um amor tão forte que eu nunca havia sentido na minha vida, nunca havia sentido. E na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da circunstância, a hora que se levantou o caos, o que eu lembrei? Daquele amor. E aí, entrei nessa igreja, e uma irmã muito querida, que inclusive está aqui hoje, trouxe uma palavra do Senhor para mim, e aquela palavra foi rema na minha vida. Queridos, eu vivi 22 anos em cima desta palavra. Aconteceu, tive momentos muito bons na minha vida, tive empresa, funcionários, dinheiro, vivi
o que de melhor o dinheiro podia dar. Perdi muita coisa, mas não perdi o amor dessa igreja, não perdi o amor de Deus, não perdi a perseverança, não perdi aquilo que o Senhor tinha falado. E no dia que eu cheguei aqui, pela primeira vez, Ele falou assim: tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E aí, queridos, foi só o começo. Mas por que eu falei tudo isso? Porque eu cheguei aqui hoje, depois de 22 anos, com um chamado. O Senhor falou: tu, a quem chamei das extremidades da terra, eu fui te buscar, lá, aonde não se tinha mais vida. E sabe o que Ele me prometeu? Ele falou assim, ó, nesse primeiro dia que eu entrei aqui, Ele falou assim: eu vou quebrar a maldição hereditária da sua família a partir da sua vida. Seja forte e corajoso. Dias difíceis virão, mas eu estarei com você todos os dias da sua vida. O que eu quero dizer? Queridos, nós temos dias difíceis, temos lutas, mas o Senhor é conosco. Vamos lá para Filipenses, onde eu estava. Aí Paulo fala assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Queridos, saiba que o que quer que seja que aconteça com você, você estando em Cristo, serve para o progresso do Evangelho. Mas a minha luta, a minha dificuldade, o que eu estou passando, a minha adversidade, sim, é a palavra de Deus dizendo que a adversidade que você possa estar vivendo hoje está fazendo com que outro do seu lado esteja perseverando. Sabe, Fernando, aquela época, é difícil tocar nesse assunto, mas nós dois já falamos muitas vezes. Mas aquela época tão difícil da sua vida, que você viveu um momento tão difícil, eu pegava o carro, eu e você, a gente se encontrava só para chorar, lembra disso? Choramos quantas vezes juntos? Não tinha o que falar, era só chorar, porque a sua luta era muito grande, meu irmão. E por mais que eu pensasse que eu tivesse luta, a luta que você estava vivendo era infinitamente superior à que eu estaria vivendo naquele momento. E tudo que eu poderia fazer era estar do seu lado, e chorar com você, e te abraçar, e falar: nós vamos vencer, e nós estamos aqui. Tadeu, quantas vezes nós choramos juntos, não foi, Tadeu? Quantas vezes nós compartilhamos tantas coisas, e tantas pessoas aqui, mas Paulo fala assim, que a luta que eu e você possamos estar vivendo, ela serve para o progresso da palavra, ela serve para o progresso do Evangelho de Cristo, de maneira, versículo 13, que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Imagina que Paulo estava naquela cadeia, algemado, preso, e ele estava feliz. Imagina o testemunho dele. Imagina o testemunho dele. Queridos, queria falar para vocês aqui nessa noite que
me liberaram só para que eu viesse pregar, mas daqui a pouco eu estou voltando para a cadeia, e lá é um lugar muito bom. Só a graça de Deus, só a graça de Deus. Sabe o que Paulo estava fazendo ali? Falando para os guardas, falando para aquela multidão de guardas, as cadeias que o prendia, era vida para outros. Como podia aqueles policiais, aqueles guardas da elite do palácio, vendo aquele homem preso, falando do evangelho de Cristo, falando que Deus era bom, lembrei de um detalhe. Durante muitos anos nós fizemos primícia das manhãs aqui, nas madrugadas, alguns aqui participaram, nós fizemos durante muitos anos. Houve um dia, queridos, que naquele dia eu perdi uma casa no condomínio São Joaquim. Eu fali, quebrei, fui no zero, e eu perdi uma casa. E naquele dia, tinha primícias de oração, só que naquele dia eu ia entregar a minha casa. O caminhão ia lá, já estava tudo certo, estava tudo pronto, preparado, nós estávamos entregando. Perda, falência, quebra. Só que às 5:30 da manhã eu estava aqui, e eu abri as primícias todos os dias assim. Quem participava vai lembrar disso. Eu abri assim: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. E quando eu me vi aqui, nesse lugar, falando isso, eu falei: só o Espírito Santo de Deus para fazer isso com o homem, porque a minha vontade não era essa, mas o Senhor, é Ele quem faz isso conosco. Quando eu e você temos uma vida verdadeira, genuína com Deus, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que eu e você entendamos e achamos que nós não vamos conseguir, o Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos dá condição para nós superarmos as adversidades, porque essas adversidades nos trarão um tamanho peso de glória, e o dia que nós chegarmos lá em cima, o Senhor vai falar: servo bom e fiel, servo justo, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O muito é a presença de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E aí Paulo continua aqui no versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A dor de Paulo fez com que os soldados e as pessoas que viam aquilo fossem impactadas pelo que ele estava vivendo. Será que a minha luta e a sua, ela não pode ser transformada nessa noite? E foi por isso que eu disse que eu queria fazer um culto profético, para que você entendesse que aquilo que você está vivendo tem fim, tem cura, tem começo, tem renovo, tem um novo tempo para você. Deus não é um Deus que minta, Ele não é um Deus que vai aqui simplesmente dizer para você que vai fazer e não vai fazer. Não, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mas é necessário passar por isso, é necessário que eu e você estejamos prontos para que na minha dor e na sua dor, o nosso irmão seja fortalecido, seja restaurado, seja renovado. Queridos, tem pessoas olhando para mim e para você, tem pessoas olhando para mim e para você, e muitas vezes eu e você, sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para a nossa mente e deixamos ela dizer que nós não somos capazes, que nós não somos nada, que nós não vamos chegar, que nós somos meros pecadores. Não, você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem algo grande para você. Você precisa receber, você precisa entender, você precisa abrir o seu entendimento espiritual para receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você. É profético, nós temos que andar profeticamente. Não aconteceu, seus olhos não viram, mas Deus pode fazer. Não aconteceu, os seus olhos ainda não viram, a situação está difícil. Como que eu faço em meio a essa adversidade, em meio ao que eu estou vivendo, em meio à quebra, em meio à falta de dinheiro, em meio talvez o casamento quase acabando, o filho fora? Como é que eu faço para continuar? Presença do Senhor.
é buscar a presença do Senhor. Não tem outro remédio, queridos. É muito fácil eu e você entendermos, mas às vezes a gente complica muito as coisas. A gente quer, fazer uma teoria de tudo aquilo. Não, é muito fácil. Eu e você precisamos nos achegar na presença de Deus e depender dEle, porque não depende de mim, de você. Eu e você não temos força. Você acha que é bom? Quantos anos, queridos, eu tive que lutar com aquilo? Sabe quantos anos? Eu vou confessar para vocês, eu passava aqui no Anel Viário, no Magalhães Teixeira aqui, e dali dava para ver a minha casa, a casa que eu morava. Só um minutinho, irmãos. Dali de cima dava para ver a casa que eu morava. Eu parava no Anel Viário, ficava olhando para aquela casa e eu chorava. Quantas vezes eu chorei ali? Quantas vezes o inimigo falou: você é um zero à esquerda. Olha o que você fez. Você perdeu tudo. Você perdeu a casa dos seus filhos. Quantas vezes, queridos, eu chorei naquele lugar. Mas todas as vezes que eu parei ali e chorei, o Senhor falava assim: eu te escolhi. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou contigo. E aí eu caminhava. Por isso que eu falei para vocês que eu fiquei anos, e continuarei nessa palavra rema da minha vida. Foi o Senhor quem me tirou do lamaçal. Foi o Senhor quem me tirou das trevas. No versículo 19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Queridos, isso é muito importante. Veja bem, porque estou certo, Paulo estava certo, que pela vossa súplica. Qual que é o poder da igreja? A igreja não é um clube. A igreja também não é um lugar onde a gente tem que ficar julgando uns aos outros, apontando os dedos. Nós somos imperfeitos, perfeito é Deus. Todos nós aqui somos imperfeitos, estamos buscando a direção do Espírito Santo de Deus, buscando ser aperfeiçoado. Mas a importância da oração, durante todos esses anos eu fui sustentado por esta igreja, eu fui sustentado pelas orações dos irmãos. Queridos, busca a pessoa que possa estar ao seu lado, que possa te buscar, que possa orar com você, que possa pagar um preço em oração pela sua vida. Nós precisamos viver um novo tempo, uma nova história. Nós temos que deixar de mimimi, nós temos que, nos unirmos em oração uns pelos outros, pagar o preço para que nós tenhamos vitória. Nós não vamos ter vitória, e isso aqui será simplesmente um clube para você, se você não assim o fizer. Queridos, é muito claro. Olha aqui o que Paulo diz. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, e aí o que? Pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, ou seja, a igreja suplicou, nós oramos, nós buscamos, e aí o Espírito Santo de Deus vem e faz o quê? Ele entrega, porque Ele tem prazer em fazer o melhor para mim, para você. Queridos, Deus não está brincando, é um tempo diferente agora. Nós entramos no tempo final, e agora aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que está limpo tem que se limpar mais ainda. Isso é real, isso é verdadeiro. Não tem como nós fazermos vista grossa para essas coisas, amados. Queremos ter vitória, precisamos buscar vitória, mas buscar vitória requer pagar um preço, e pagar um preço não é tão difícil assim. Sabe por quê, irmãos?
Nós pagamos o preço aí fora por tantas coisas. No mundo secular, muitas vezes nós somos levados, né, a fazer tal coisa, porque nós temos meta, porque é isso, porque é aquilo, porque é tal. Mas aí quando chega com Deus, que Ele tem prazer em nos fazer, nós não vemos na vigília, nós não oramos, nós ficamos julgando a pregação de um pastor, de outro, a conduta de... Não, queridos, não entendo essa palavra, isso que eu estou dizendo, como algo que eu estou querendo acusar. Não, eu estou querendo aqui ser boca de Deus, para que eu e você cresçamos em estatura, para que eu e você cheguemos naquele lugar onde o Espírito Santo de Deus quer para mim e para você. Ele tem vitória para nós, queridos. E por que muitas vezes nós não estamos acessando essas vitórias? O problema não é a organização, o problema não é o culto, o problema não é a direção, o problema sou eu e o problema é você. O dia que eu e você entendermos que nós precisamos buscar, assim como Paulo fez, algemado, mas louvando ao Senhor, eu e você vamos ter vitórias. A vida com Deus, queridos, não é uma vida simples. A palavra diz que para nós herdarmos o reino do céu, nós vamos precisar lutar bastante. Conhece essa passagem? Se não conhece, nós precisamos conhecer. Vai ter luta sim, vai ter dificuldade, vai ter choro. Tem alguns pregadores que até oprime alguns irmãos, porque fala que não, a vida é abundância. É sim, Deus tem abundância para a gente sim. Que se você está doente é porque você está em pecado, ou se você quebrou é porque você... Queridos, a vida com Deus é entender que Ele tem que estar no centro de todas as coisas. Se Ele falar, é por aqui, ainda que aos meus olhos, aos seus olhos, não seja esse o caminho, é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Aí, lá no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Viu? Grande expectativa. Queridos, entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, com muita humildade eu falo para vocês, não é uma palavra soberba, não é alguém querendo ensinar algo, eu estou falando para vocês algo que eu vivi, algo que eu passei, algo que eu tive que passar. Nós precisamos esperar ardentemente pelo milagre do Senhor. Eu e você temos algo que nós viemos buscar nessa noite, mas nós precisamos buscar ardentemente, nós precisamos crer acima de nós mesmos, que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pedimos ou pensamos. Amados, é muito fácil. Por que nós sofremos tanto? Por que nós perecemos tanto? Por que nós temos que pagar um alto preço? Não, é vir para a presença do Senhor, é largar tudo aquilo que não nos agrada, é buscar verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus, para que eu e você sejamos libertos. E olha só, Deus é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que a bênção não é só para você. Ele fez uma aliança contigo, mas a sua parentela, ela vai ser alcançada. Aqueles por quem você orar, aqueles por quem você se colocar na presença, aquele por quem você pagar o preço, Deus irá fazer infinitamente mais. Mas eu e você precisamos entender isso, esperar ardentemente. E no 21 diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Queridos, cada dia que eu escuto, que eu vejo, que eu ouço, que eu estudo Paulo, eu fico mais apaixonado pelo Senhor, eu fico mais apaixonado pela obra do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quero contar algo para vocês. Sabe o que aconteceu? Nesse tempo em que eu vivi desse jeito? Mas eu quero que vocês entendam isso. Não há soberba nisso, em nome de Jesus. Há a glória do Senhor. Até aqui, até o dia de hoje, nós temos 4 filhos na presença do Senhor. Lutamos, vivemos dificuldades. E teve dias que eu tive que falar para eles assim, ó, não tem. Sabe o que eles falaram? Não tem problema, pai. Vocês sabem como dói um filho, né? Quantas provações, sempre seguindo a Deus. Quantas lutas, sempre seguindo a Deus. Quantos aniversários, Natal, às vezes um presente, Pai, provedor. Só quem é sabe, mas na presença do Senhor. E sabe como? Dando fruto, para a honra e glória do Senhor. As pessoas ligavam, você pode orar comigo? Você pode orar por mim? Confesso que teve vezes que eu falei, meu Deus, não aguento nem comigo. E Deus fazia. 4 filhos na presença do Senhor. Todos os irmãos que viviam nas trevas, 6 irmãos, todos aceitaram Jesus. Não vou dizer que estão aqui convertidos na casa do Senhor, aceitaram Jesus. Alguns estão, outros ainda, mas Deus já fez a obra, já tirou das trevas. Uma mãe que era mãe de santo se rendeu ao Senhor, está no caminho. Uma vida digna. O dia que nós íamos entregar nossa casa, que nós quebramos, eu recebi uma carta da minha esposa. Ela colocou assim, recebi uma carta não, um telefonema. Eu estava saindo do condomínio, e aí ela falou assim, Márcio, queria te dizer o seguinte, não é casa, não é carro, não é status, não é dinheiro, não é essas coisas que nos envolvem. Eu te amo e nós vamos dar a volta por cima. Você sabe que é uma palavra dessa de uma mulher para você que quebrou? Eu vou falar uma coisa para você, desculpa. Isso tem um poder, mulheres, aprendam com isso. Isso tem um poder sobrenatural. Aquela mulher me fez andar milhas e milhas para poder vê-los felizes. E não olhar só para a minha quebra, só para o meu erro. Porque eu já tinha um inimigo para me acusar, não precisava de mais. Aí na noite em que nós estávamos perdendo a nossa casa, que a gente resolveu que ia mudar. Muitos aqui conhecem a Flávia. A Flávia tinha quantos anos na época? 10 anos. Aí eu cheguei em casa e a gente sabia a nossa situação. A gente quebrou. Aí tem uma carta da Flávia que disse assim: Pai, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos vencer.